E aí Deus diz: Moisés, eu serei contigo. Porém, as objeções de Moisés não acabaram por ali. Porque diante de Moisés estava um Deus grandioso, porém Moisés ainda não o conhecia verdadeiramente. Tanto é que Moisés pergunta para Deus: mas quem é você? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles? Eu não sei quem é você. É interessante notar que de fato a dúvida de Moisés era válida, porque naquele tempo a gente sabe que no Egito eles adoravam vários deuses, né? Então era uma religião politeísta. Eles adoravam a Faraó, adoravam ao Deus do Sol, ao Deus da Lua, aos animais. Então, de fato, a dúvida de Moisés era válida. Só que mais do que isso, eu entendo que Moisés ele queria conhecer Deus verdadeiramente. Moisés ele queria verdadeiramente saber quem era aquele Deus que estava falando com ele. Porque ele sabia que não era um simples Deus. Ele sabia que era um Deus grande. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que nós devemos querer conhecer a Deus verdadeiramente. Que nós devemos querer conhecer a Deus para falar de Deus para as outras pessoas. Para que nós pregamos o Evangelho, para que nós levemos o Evangelho, nós devemos conhecer a Deus verdadeiramente. E eu acredito que para nós falar de Deus para outras pessoas, para nós falar de Deus para o nosso vizinho, para o nosso amigo, nós de fato devemos conhecer Deus e ter comunhão com Ele. Como é que nós vamos falar de Deus para o nosso amigo? Como é que nós vamos falar de Deus para o nosso vizinho? Como é que nós vamos falar de Deus para o nosso esposo, para o nosso pai? Como é que nós vamos falar de Deus para o drogado, para o viciado, para o alcoólatra? Como é que nós vamos falar de Deus para o ateu, sendo que nós não conhecemos Deus verdadeiramente? Glória a Deus. Deus fala com você essa noite. Precisamos conhecer Deus verdadeiramente para falar sobre Ele. Precisamos ter comunhão, precisamos ter intimidade com Deus. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos conseguir levar o Evangelho a todos que estão precisando. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ter o prazer de buscar a Deus. Precisamos ter o prazer de orar, de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus. Deus está falando com você esta noite. Eu não sei a situação que você está vivendo, eu não sei o que você passa no seu dia a dia, mas Ele está falando: busque mais a minha palavra, busque o meu Espírito, busque a minha palavra. Não cesse de orar, não cesse de pedir. Deus está falando com você nesta noite. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você adore Ele verdadeiramente. Ele quer que você pregue o Evangelho. Ele quer que você o adore verdadeiramente. Nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente. Eu sei que existem muitas pessoas que às vezes deixam de adorar, deixam de pregar o Evangelho com medo do que os outros vão pensar. Aleluia. Muitas pessoas deixam de adorar a Deus, de pregar o Evangelho com medo do que os outros vão pensar. Ou com medo de que os outros não vão acreditar nele. Moisés também tinha essa dúvida. Essa era uma das objeções de Moisés, porque ele chegou diante de Deus e ele falou: mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar que o Senhor veio a mim e falou para tirar o povo do Egito. Eles não vão acreditar em mim. E é interessante que o próprio Jesus Cristo ele passou por isso. O próprio Jesus Cristo passou por essa adversidade. Porque é interessante ver que até mesmo os judeus, eles não acreditaram em Cristo. Pelo contrário, queriam matá-lo. Os próprios judeus, eles não acreditaram em Cristo. Inclusive, eles não acreditam até hoje. Porque na cabeça deles, Jesus ele não preenche os requisitos que é necessário para ser o Messias, para ser o Salvador. Porque eles acreditavam que Jesus teria que ser um líder,
Porém, Jesus foi completamente o contrário. Porque Jesus, ele não veio para os ricos, para os poderosos, para os inteligentes. Ele veio para os doentes, para aqueles que de fato precisam da sua glória. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele não escolhe aqueles que são capacitados. Essa frase é muito interessante, que fala que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos, e de fato é verdade. Por que Deus, Ele não escolhe aqueles que são capacitados? Porque Ele sabe que aqueles que são capacitados, quando Deus levanta eles, quando Deus dá uma bênção para eles não agradecem a Deus. Pelo contrário, eles falam que aquilo foi pelo seu mérito, pela sua força, e eles não sentem gratidão a Deus. Porém, quando Deus, Ele escolhe aquele que é pequeno e capacita, quando Ele pega um drogado, um viciado, e transforma ele em servos de Deus, aqueles que